Inicia agora mais uma edição do programa Em Direção da TV FEC, apresentando assuntos do movimento espírita catarinense e informando as últimas ações realizadas em prol da divulgação da doutrina espírita. O programa Em Direção da TV FEC é transmitido quinzenalmente pela TV FEB, no canal 8. No quadro Você Sabia de hoje, o convidado é Paulo Ricardo Faio. Paulo, como estão os encontros da juventude no estado de Santa Catarina? Bem, na verdade, nós já temos há muitos anos um encontro muito tradicional que é a CONGESC, a Confraternização dos Jovens Espíritas de Santa Catarina, que acontece desde 1952. Na verdade, esses encontros vêm acontecendo normalmente, nos últimos anos, a cada 2 anos, mas o que nós temos de mais novo no movimento, realmente, são os encontros macro-regionais. E o que são esses encontros macro-regionais? Há muito tempo já, dentro do movimento espírita catarinense, nós tínhamos, ou temos ainda, as CONREGES, as Confraternizações Regionais de Jovens Espíritas, que são encontros que são feitos no nível, na época, no tempo mais antigo, dos CRES, atualmente no âmbito de atuação das URIs. Mas, em 1996, a equipe que organizava a CONREG do então CRE 4, que é a região de Blumenau, e do CRE 13, que era a região de Balneário Camboriú e Itajaí, resolveram unir os dois encontros para formar um encontro maior. E para esse encontro, então, para esse novo encontro formado, deram um novo nome, chamado CONGEV, Confraternização dos Jovens Espíritas do Vale do Itajaí. E esse encontro passou a se realizar, então, todos os anos a partir de então. Tivemos no ano de 96, no ano de 97, no ano de 98, os jovens e os integrantes da região de Joinville, o então CRE 6, foram convidados a participar também desse encontro, tanto como jovens participantes, como na organização. Então, houve a necessidade de alterar o nome, porque já não tinha mais sentido Jovens do Vale do Itajaí. Escolheu-se, então, um nome mais neutro, que foi ERGE, Encontro Regional de Jovens Espíritas. E já pensávamos naquela época, com a criação desse nome, que se outras regiões tivessem a mesma iniciativa de unir as suas conreges, formando encontros maiores, pudesse usar também esse nome. E a partir daí, então, decidiu-se que esse encontro aconteceria de 2 em 2 anos, para que não houvesse uma interferência, digamos assim, ou um efeito negativo com relação à CONGESC, para que o jovem não precisasse optar, esse ano eu vou na CONGESC ou vou no ERGE. Não. Então, nos anos ímpares, nós continuamos tendo as CONGESCs e nos anos pares passaríamos, então, a ter sempre os ERGES. No ano 2000, mais ou menos, a região de Florianópolis, continente e ilha, também tiveram a mesma ideia, e até sem comunicação com o pessoal ali da região Nordeste. E então fundiram também os seus 2 encontros, mas não trocaram de nome, continuaram chamando de CONREG. A partir daí também, ocorrendo de 2 em 2 anos, os encontros vieram ocorrendo independentemente um do outro, com equipes que não tinham contato até então. Mas em 2012 aconteceu um fato interessante, que a equipe que organiza a CONREG na região de Florianópolis escolheu o tema transição planetária. E a equipe que organiza organizava o ERGE na região Nordeste também escolheu o mesmo tema. Mas isso até a gente entende. O livro do Manuel Filomeno de Miranda, a transição planetária, estava bastante em voga. Mas o que surpreendeu também foi que quando se escolheu o título ou a frase de efeito, a região lá do ERGE Nordeste escolheu 2012, chegou a hora. E o pessoal aqui da CONREG, sem comunicação com o pessoal do Nordeste, escolheu 2012, chegou a hora. E aí nós começamos a nos dar conta que tinha chegado a hora. E a partir daí começamos a conversar, começamos a ter mais contato as duas equipes. E em 2014, então, houve realmente a integração desses 2 encontros. Foi escolhido um tema único, que foi o tema Novo Testamento, Evangelho. Os 2 encontros, então, teriam o mesmo tema, o mesmo objetivo específico, o mesmo objetivo geral, os mesmos objetivos específicos, mas cada equipe que organiza esses encontros faria as atividades, as vivências, de maneira diferente, de acordo com as peculiaridades, as particularidades de cada região. Mas, nesse meio tempo também, como a CONGESC 2013 tinha acontecido na região de Chapecó, na região oeste do estado, o pessoal lá do oeste pediu para nós uma ajuda para que eles também pudessem fazer um encontro regional lá na região oeste. Então, nós propusemos que eles escolhessem também o mesmo tema, o mesmo objetivo, e que, de certo modo, utilizassem as técnicas que já estavam sendo preparadas pela CONREG na região de Florianópolis e pelo ERGE lá na região nordeste do estado. E, então, adotou-se o nome lá para a região oeste de ERGE também,
mas então havia necessidade de uma qualificação. Então lá passou a ser o ERJ Oeste e o ERJ tradicional lá da região Nordeste passou a ser o ERJ Nordeste. A partir daí, então, nós passamos a ter 3 encontros durante o período do Carnaval no Estado, em anos, né, subsequentes. E em 2016 também tivemos os 3 encontros, e aí a região sul também pediu para nós uma ajuda, né? Então, ano passado, em 2016, a região sul também teve um ERJ, chamou de ERJ Sul, não foi integrado ainda ao tema, né? Que o tema, no caso, foi Céu e Inferno, para os 3 encontros, para Conrege, ERJ Nordeste e ERJ Oeste, mas já houve um ERJ com a ajuda do pessoal, principalmente aqui da região da Conrege, da região de Florianópolis. Também houve alguns integrantes do ERJ Nordeste que foram lá ajudar. Como a Congesc agora, este ano, aconteceu na região de Lages, o pessoal, então, da região central se interessou também em fazer um encontro. Então, já está certo que em 2018 nós teremos a Conrege na região de Florianópolis, da Grande Florianópolis, teremos o ERJ Nordeste ali na região nordeste do estado, teremos o ERJ Oeste lá no oeste, mas já está confirmado um ERJ Norte na região norte do estado, um ERJ Centro na região central e, se tudo der certo, teremos novamente um ERJ Sul. E como são preparados esses encontros, Paulo? Bom, na verdade, preparar esses encontros, as diversas regiões tinham as suas próprias maneiras de fazer, mas quando surgiram esses encontros macro-regionais, o ERJ e a Conrege, nós começamos a aprender realmente a fazer encontros com pessoas de cidades diferentes. As equipes faziam esses encontros de maneira diferente, tinham maneiras de organizar o encontro, de pensar o encontro de maneira diferente. Mas como houve a integração, as equipes acabaram se complementando de certa forma. Agora, para esse projeto de 2018, de termos 6 encontros macro-regionais, a coisa foi mais profunda ainda. Então, nós temos diversas reuniões durante o ano, onde vêm pessoas das diversas regiões do Estado, já escolhemos o tema para 2018 é sexualidade. Então, se tudo der certo, os 6 encontros do ano que vem vão tratar desse tema. Já escolhemos o objetivo geral, já escolhemos objetivos específicos em diversas reuniões e estudos. Agora, cada equipe, nas suas regiões, vai preparar as técnicas, as vivências, vamos trocar figurinhas, ou seja, vamos passar uns para os outros as técnicas que nós estamos elaborando, para que, se alguma região achar interessante usar aquela técnica para atender algum objetivo do encontro, pode utilizar. Então, ou seja, estamos realmente fazendo 6 encontros, mas de forma integrada, né? E quais os resultados alcançados? Bem, na verdade, desde essa integração entre os diversos encontros, nós tivemos a descoberta, digamos assim, ou a formação de diversas lideranças jovens dentro do nosso movimento. Nós temos agora jovens trabalhando nas diversas regiões. Temos também uma participação muito maior dos jovens em geral dentro do movimento. Vocês provavelmente vão ver num outro programa o pessoal comentando a respeito do Seju. Então, o Seju também é, de certo modo, um subproduto desses encontros regionais de jovens espíritas. E a gente, com certeza, sabe que esses encontros macro-regionais e os regionais de jovens espíritas e o estadual fazem com que os jovens se integrem muito mais dentro do movimento espírita catarinense. Paulo Ricardo, seja muito bem-vindo ao programa Em Direção da TV FEC. Agradecemos a tua entrevista. É um prazer estar aqui falando sobre temas tão interessantes. Esperamos estar aqui outras vezes para podermos falar muito mais ainda sobre o movimento jovem espírita em Santa Catarina. Muito obrigado. Já li e recomendo há 2000 anos o livro Pelo Espírito de Emmanuel, através do médium Chico Xavier. Esse livro ele fala há 2000 anos, quando Jesus estava na Terra pregando o Evangelho, e sobre uma das encarnações de Emmanuel, que foi Publius Lentus, e o quão ele era orgulhoso senador romano. Então, essa história é uma das histórias mais emocionantes que eu li, e me emocionei muito lendo, porque, enfim, eu não vou dar spoiler, mas vários momentos em que acontece de a gente perceber o quão é importante a gente estar aberto para Jesus e mudar a nossa vida. No último dia 12 de agosto, Laguna sediou a segunda macro-regional de 2017. A terceira URI foi anfitriã do evento, em conjunto com a 9ª e a 15ª URI. Com o público aproximado de 250 participantes, a Macro-Regional Sul foi um sucesso. Apresentações musicais, oficinas, debates e roda de conversas nos trouxeram a refletir e entender um pouco mais sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tem outras perguntas que foi um diálogo feito pela USE.
Jovens e evangelizadores espíritas podem participar nesse sábado e domingo do seminário sobre educação e sexualidade com Marcos Leite, da FEB. O seminário é promovido pela 14ª URI e será realizado em 2 dias. No sábado, dia 19, é voltado para evangelizadores da infância e juventude das casas espíritas da Grande Florianópolis. Já no domingo, dia 20, o público-alvo é formado pelos jovens evangelizandos. O evento é gratuito, mas os participantes podem colaborar com alimentos para o lanche coletivo. Os trabalhadores dos centros espíritas da Grande Florianópolis estão convidados a participar do Encontro Regional da Mediunidade. O evento, organizado pela 14ª URI, acontece no sábado, dia 26 de agosto, das 14 às 17 horas. O vice-presidente de Mediunidade da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Alexandre Costa, foi convidado para falar no encontro. O psicólogo espírita Marlon Reikdal estará em Joinville no dia 2 de setembro, a convite da 6ª União Regional Espírita. A palestra será realizada na Expoville, das 14 às 18 horas. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis no site da FEC. No próximo dia 2 de setembro será realizado mais uma macro-regional. Desta vez, o evento será sediado no norte do estado, na cidade de Porto União. A 8ª URI será anfitriã e terá o apoio da 7ª e da 10ª URI. Participe! As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da FEC. No dia 24, 25 e 26 de agosto, o palestrante Divaldo Franco estará em Santa Catarina ministrando palestras nas cidades de Florianópolis, Lages e Chapecó. As inscrições para as palestras de Florianópolis e Lages já estão encerradas, mas para você que não conseguiu ingresso ou está distante, a Federação Espírita Catarinense irá transmitir ao vivo todo o evento. Para assistir ao vivo, acesse o site da FEC e confira a nossa programação. O setor da juventude da FEC está presente nas macro-regionais e traz aos participantes uma dinâmica que mostra a importância do trabalho em conjunto e da união dos participantes nos centros espíritas. A 3ª, 9ª e 15ª URI reuniram-se para apresentar o livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. De forma simples e muito bem montada, o grupo apresentou detalhadamente partes importantes da obra que norteia a Macro-Regional 2017. Começou a surgir aqui combates de defesa da nação. Responsabilizados diretos por todos os nossos erros. Além da apresentação, onde cada um apresentou um ícone importante da nossa história, o grupo teve ainda uma apresentação musical. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas e egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos
renascerá nas terras do Brasil, como as flores do Brasil. Todas as flores nascem no nosso Brasil. Em março de 1848, aconteceram no pequeno povoado de Hydesville, nos Estados Unidos da América do Norte, os primeiros fenômenos espíritas dos tempos modernos, o que representou o prelúdio do advento da doutrina espírita, consumada com a codificação kardeciana. Em 11 de dezembro de 1847, a família Fox instalou-se em modesta casa de Hydesville, estado de Nova York, distante cerca de 30 quilômetros da cidade de Rochester. Inicialmente, os Fox não sofreram nenhum incômodo em sua nova residência. Entretanto, algum tempo depois, mais precisamente nos 2 primeiros meses de 1848, os mesmos ruídos insólitos que perturbaram os antigos inquilinos voltaram a manifestar-se outra vez. Tais ruídos cresceram intensivamente a partir de meados de março de 1848. Batidas mais nítidas e sons semelhantes ao arrastar de móveis começaram a fazer-se ouvir, pondo as meninas em sobressalto a ponto de negar-se a dormir sozinhas. No dia 31 de março de 1848, descobriu-se um meio de entrar em contato com a entidade espiritual que produzia os fenômenos. A filha menor do casal, Kate, disse batendo palmas: "Senhor, faça o que eu faço." De forma imediata, repetiram-se as palmadas. Quando ela parou, o som também parou. Em face daquela resposta, Margaret então disse: "Agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3 e bateu palmas." Lé, a irmã mais velha, teve de interromper as aulas de música, pois passou também a ser intermediária dos fenômenos. Descobriu-se que o espírito comunicante era um antigo vendedor ambulante de nome Charles Rosma, que daquele modo procurava revelar sua presença e entrar em contato com as pessoas da casa. O indivíduo portador desse nome fora, anos antes, assassinado na casa de Hydesville. 56 anos depois dos fenômenos de Hydesville, em 22 de novembro de 1904, ficou comprovada a história de Charles Rosma, relatada à família de Kate Margaret Fox em 1848. Fique agora com o segundo bloco de nosso programa, com a palestra Psicografias Charles Dickens, proferida pelo Sr. Olenir Teixeira. Até o próximo programa. Nós vamos falar sobre escritores encarnados e desencarnados e sobre informações psicográficas ou livros psicografados. E vamos começar lembrando Joana de Ângeles, espírito, a venerável Joana de Ângeles, que nos oferece no livro Após a Tempestade. Minha edição é antiga, mas é este livro. Após a Tempestade, ela nos oferece uma mensagem de relevante valor e que sempre nos vem à lembrança pela profundidade que ela alcançou. Essa mensagem tocou o nosso coração realmente. É o último capítulo da obra e ela intitulou de Os Novos Obreiros do Senhor.
Nessa mensagem, Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, faz uma incursão através dos diversos séculos que já passamos, das diversas existências nossas, possibilitando-nos reflexões a respeito dos erros que nós cometemos, das grandes oportunidades que tivemos de elevar a nossa alma ao Criador e dos equívocos ou dos desequilíbrios cometidos, perdendo-nos no tempo. Fala ela desde antes de Francisco de Assis, muito antes, desde o tempo dos monastérios, dos conventos, quando então começávamos a aprimorar ou tentar aprimorar a nossa alma na direção do Senhor. Fala-nos ela também que neste momento as possibilidades nossas foram voltadas para a matéria, esquecendo-nos completamente dos objetivos das nossas vidas no campo físico. Depois, em outras oportunidades, quando quisemos implantar a cruz do Cristo, durante a Guerra das Cruzadas, muito mais erros cometemos, porque ao mesmo tempo em que queríamos levar a cruz, mostrando a veracidade do fato da vinda desse Messias em nome de Deus, nós também cometíamos crimes horrendos, não pregando na cruz, mas crucificando, sim, aquelas criaturas que não aceitavam a verdade. E as nossas existências continuaram através do tempo, séculos e séculos. E quando, afinal, diz Joana, apenas para chegarmos ao final desse capítulo, que é longo e é interessante, aqueles que têm a obra releiam, quem não tem, procure-a, por favor. Diz ela em determinado ponto, quando se arregimentavam, afinal, trabalhadores para a implantação dessa revelação nova que cairia sobre a face da terra, todos nós apressamo-nos a nos candidatar para o serviço. Candidatamos porque eram milhares as oportunidades, seriam milhares e milhares de espíritos que permaneceriam na dimensão espiritual e outros tantos milhares e milhares que viriam à face da terra, na posição de médiuns, de intermediários, de experimentadores, de escritores, de trabalhadores, de divulgadores, enfim, dessa revelação nova. Era todo um esquema montado. Apressamo-nos, então, diz Joana, a nos candidatar para essa ingente tarefa. E o que aconteceu? Voltados mais para o fenômeno em si, do que para a doutrina, que era o principal ponto. Voltados para o fenômeno, esquecemos de captar a grande mensagem que estaria vindo da dimensão espiritual. Encarnados, nós trouxemos apenas informações fenomênicas a respeito de mesas que levitavam, de objetos que levitavam, de pessoas que conseguiam pairar no ar sem qualquer contato com o solo, de outros tantos fenômenos que apareciam, que surgiam, de escritas fantásticas, aparecidas sem o concurso da mão, sem o concurso de grafite ou caneta. Ficamos nessas situações esquecendo-nos totalmente da grande verdade que estava ao nosso lado. Estamos comentando esse aspecto da mensagem de Joana de Ângeles, porque ela no final disse, agora estamos aqui. Agora, em plena nova era, em plena época de transição, voltamos à face da Terra, agora mais compenetrados, agora mais civilizados, voltando os nossos pensamentos para a realidade. Agora é o último ensejo, o último momento
para a nossa redenção espiritual. Não podemos mais postergar. Não podemos mais cruzar os braços e ficar alheios a esta grande verdade que é a doutrina que os Espíritos revelaram. Não apenas no tocante a ela em si, mas para vivenciá-la acima de tudo. Como escreveu, como nos falou, Alberto Almeida, este companheiro lá de Belém do Pará, conferencista, agora de renome até internacional, ele dizia que nós temos 4 grandes momentos diante dessa doutrina reveladora que chamamos Espiritismo. Primeiramente, éramos nós e o Espiritismo, como se estivéssemos separados um do outro. Éramos nós e o Espiritismo, mas nós chegamos a ele, nos aproximamos dele e começamos a dizer: eu Espiritismo, eu dentro do Espiritismo. Que bom, que ótimo, mas será que isto bastaria? Não, precisaria, segundo Alberto Almeida, um terceiro momento, que era o Espiritismo dentro de nós. Mas bastaria ainda este? Também não, porque era necessário o 4º e último momento, importantíssimo, o Espiritismo através de nós. E isto não fizemos no passado. Do século XIX para cá, da última ou penúltima encarnação que tivemos na face da Terra, erramos e sofremos as consequências na dimensão espiritual. Falamos isso, meus irmãos e minhas irmãs, em função de um dos companheiros que lá esteve no século XIX e que tinha, como todos nós tivemos, uma missão a cumprir e não a cumpriu. Veio ele à face da Terra, é um personagem real, veio ele à face da Terra exatamente no momento em que se davam as circunstâncias fundamentais para a implantação, para o advento da doutrina. Ele seria um dos divulgadores, seria um dos responsáveis pela divulgação da doutrina. Como escritor que seria, ele teria um papel relevante junto aos demais companheiros. Lembramos, todavia, que o advento da doutrina se deu em todos os continentes e em todos os países. Não importava, portanto, ser este companheiro de outra nação, porque mesmo na América, ou qualquer país da Europa, ou da Ásia, ou da Oceania, ou da África, sempre, em todos os momentos, em todos os povoados, em todos os municípios, em todos os casebres, encontrava-se alguma forma para que a doutrina começasse a se consolidar na face da Terra. Era, no dizer do Sr. Allan Kardec, uma invasão organizada de espíritos. Uma invasão organizada de espíritos para que realmente a criatura sentisse essa veracidade espiritual e procurasse meios de compensar-lhe a vinda através de ações. Cada um nasceu com a sua tarefa pré-determinada, e ele também nasceu. Este companheiro nasceu na Inglaterra, num povoado pequeno, chamado... Esqueci agora o nome, já vou me lembrar. É um nome em inglês, então a gente se atrapalha, não é? Ele nasceu na Inglaterra, no interior da Inglaterra, embora sendo um povoado ligado ao mar, ligado à vida marítima, porque o seu pai, o pai dele, era um funcionário da Marinha, embora na terra, embora assim era um povoado do interior, um pequeno povoado. Nasceu, sua mãe trabalhava, seu pai também, e ele ficou entregue a uma pajem. E essa pajem, ao embalar-lhe para que ele
pegasse no sono como criança, pequena criança, contava-lhe histórias. É comum contar-se histórias para crianças, mas essa página contava histórias especiais, contava histórias de fantasmas, né? Contava histórias de fantasmas para uma criança de 1 ano e pouco, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. E ele dormia. Sempre que eu ouvia história de fantasma, dormia. Contrariamente a qualquer outra criança que ficaria com os olhos abertos, apavorado. Nascido na família Dickens, com o nome de Charlie Dickens, desde criança, então, começou a ouvir histórias de fantasma. Era a preparação para ele, no futuro, trabalhar exatamente com os espíritos. Cresceu, teve uma vida difícil, o pai foi preso logo no começo, logo na sua infância, né? Antes de completar 10 anos de idade. A sua riqueza ou bens que possuíam foram vendidos para pagar dívidas e assim mesmo as dívidas continuaram e o pai foi preso. E como era hábito na ocasião, dentro das leis que a Inglaterra tinha à época, na era vitoriana, quando o pai era preso por causa de dívidas, toda a família era presa. E a família toda foi para a prisão, com a liberdade de um dos membros sair para trabalhar e pagar a dívida dos outros. E Charlie, com 10 anos de idade, foi o escolhido. Ia trabalhar fora, numa indústria, numa fábrica de graxa, pasta para calçados. As crianças trabalhavam 10, 12, até 14 horas por dia, em ambientes difíceis, em ambientes sujos, inóspitos, difíceis mesmo. Ele tinha um pavor do trabalho. Embora seu papel fosse colar rótulos nos frascos, um trabalho mais limpo um pouco, mas assim mesmo o próprio ambiente o deixava apavorado. Ele foi retratar isso mais tarde nos seus próprios livros. Com 10 anos, então, ele começou a trabalhar e começou a pagar as dívidas do seu pai. Mas levaria muito tempo para pagar essa dívida, se não fosse o pai ter recebido, nesse meio tempo, 2 anos depois, uma herança inesperada. E com essa herança foi paga a dívida e a família foi liberada. E Charlie pensou, bom, agora não preciso mais trabalhar. A mãe disse, não, agora você vai. Vai trabalhar no mesmo lugar, vai para aprender. Estava previsto, tudo o que acontece na vida da gente está previsto. Ele foi trabalhar para retratar a dificuldade resultante do trabalho infantil, da mendicância, da orfandade, da dificuldade das crianças jovens na Inglaterra daquele tempo, do trabalho exagerado, da escravidão praticamente que as criaturas eram mantidas nessas indústrias, nesses trabalhos. Tudo isso levou então Charlie a pensar assim. Ora, com 15 anos, é que ele conseguiu sair desse emprego e começou a trabalhar, porque ele lia muito. Quando o pai tinha biblioteca, quando o pai tinha a sua biblioteca, ele leu muito e tornou-se assim um conhecedor de muitos escritos famosos de antigamente. Por exemplo, as leituras favoritas dele eram Robinson Crusoe, As Mil e Uma Noites, eram, sei lá, aqueles livros do passado que toda criança ou todo jovem adora e gosta e que traz a si realmente a veracidade, apesar das histórias. Ele lia muito e, depois de vendida a biblioteca de seu pai, ele ficou alguns anos sem ler. Mas a sua leitura possibilitou que ele, a partir dos 15 anos, começasse a trabalhar num escritório de advocacia,
num cartório também, e depois num teatro, junto ao teatro, na administração do teatro, a partir dos 15 anos. Foi assim até os 18, e como trabalhador dos advogados, né, no tribunal, ele começou a ter lucros, riqueza, não riqueza intensa, mas começou a ganhar uns recursos financeiros realmente consideráveis, o que o fazia viajar de diligência naquele tempo. Era comum viajar de diligência aqueles que tivessem recursos, era da elite, né? Somente a elite poderia viajar de diligência, e ele viajava. Ganhou. Com os trabalhos que ele fez, ele começou a escrever para um jornal, sempre escrevendo alguma coisa a respeito de espíritos. Por incrível que pareça, aquelas histórias infantis, ele começou a reproduzi-las de uma forma diferente em seus livros futuros. Todos os livros escritos por ele têm palavras como espírito, fantasma, assombração, os passos silenciosos, o invisível, né? Tudo isso aparece nos seus livros. O tempo vai passando, ele começa a escrever. Tenho aqui uma relação dos livros que ele escreveu e a razão de ser de cada um deles, né? Por exemplo, ele escreveu A Loja de Antiguidades, escreveu Canção de Natal, que aliás é sobre esse livro que eu vou falar daqui a pouco. Escreveu Os Sinos, onde espíritos habitavam os sinos das igrejas. Escreveu O Grilo da Lareira, onde espíritos minúsculos apareciam na lareira de uma casa. Escreveu Dombey e Filho, porque o menino conseguia ver o espírito, a alma da sua mãe. Escreveu A Casa Assombrada, onde havia uma verdadeira multidão de espíritos presentes. E fala nele, nessa obra, ele fala sobre a dupla vista, que é uma das possibilidades mediúnicas das criaturas, e assim por diante. Tempo passando, ele escrevendo, começou a ficar famoso, porque toda a obra dele era escrita nos jornais para ser publicada em livro posteriormente. Era em capítulos, feita em capítulos. Então, cada mês, ou cada semana, ou cada 15 dias, ele publicava um capítulo. E, com o correr do tempo, na conclusão é que o livro era formado. Obras importantes, conhecidas até os dias de hoje, são de sua autoria. É realmente consagrado como o mestre dos espectros, como era chamado. Mostraram a ele, importante é dizer aqui, vou fazer um parênteses, importante é dizer aqui que ele nasceu no momento certo. Quando Hippolyte Léon Denisard Rivail completava 8 anos de idade e era preparado para os seus pais para ser encaminhado a Yverdon, na Suíça, para ter os ensinos complementados, os estudos complementados, é que nascia Charles Dickens. 1812. Hippolyte Léon é de 1804. 1812. Hippolyte teve a sua existência corpórea de 1804 a 1869. Charles Dickens, de 1812 a 1870, portanto, 1 ano após a desencarnação de Kardec. Nesse exato período é que ele devia ser um dos maiores divulgadores do espiritismo na Inglaterra, e não o fez. Mostraram a ele páginas psicografadas, e ele disse, bobagem, e atirou-as longe. Falaram a ele dos fenômenos das mesas girantes. Ele disse, pura brincadeira de criança, não me interessa.
Falaram de outros tantos fenômenos. Tudo ilusão, dizia ele. Não teve em nenhum momento nenhuma oportunidade de ingressar efetivamente na doutrina. O seu biógrafo, um dos seus biógrafos, seu primeiro biógrafo, escreveu até que ele poderia até ter entrado nas loucuras do espiritismo, bem assim, não fosse o seu bom senso. Porque ele tinha bom senso, não entrou nas loucuras do espiritismo. Mas ele tinha uma bondade, e a sua bondade é que realmente possibilitou um crescimento espiritual muito amplo em sua vida. Essa bondade repercutia tão logo ele conseguiu algum recurso financeiro, implantou uma casa para atender as mulheres que estavam em situação difícil, andando pela rua, mulheres caídas, como ele dizia. Atendeu centenas de mulheres durante alguns anos. Essa casa, que ele contribuía mensalmente com recursos financeiros, grandes recursos, porque ele enriqueceu com a sua obra, tudo isto possibilitou, então, um ganho emocional muito grande para ele, e espiritual, acima de tudo. O seu trabalho espiritual também repercutiu quando ele fez doações importantes para um hospital infantil de Londres, hospital que existe até os dias de hoje, e que a princesa Diana chegou a ser presidente desse hospital durante a sua vida como princesa ligada ao príncipe Charles. Pois bem, essas doações, essa ajuda, esse trabalho que ele fez, inclusive nas suas obras, denunciando os aspectos inerentes ao trabalho infantil, à pornografia, ao meretrício e a outras tantas coisas, e às prisões para famílias inteiras, tudo e denunciando, ele conseguiu melhoras no sistema inglês, tanto para os cárceres como para as escolas. O sistema educacional inglês teve muito com os recursos instituídos por ele nas suas obras. Então ele não era uma criatura má, apenas não aceitava o espiritismo. Simplesmente isto. Não aceitava o espiritismo, psicografia para ele não existia, era tudo brincadeira, era tudo falso, era tudo negativo. Depois, com o correr da vida, com a sua riqueza, com os recursos que possuía, não querendo mais escrever, o seu editor disse: por que você não tenta um outro estilo? Em vez de ficar escrevendo sobre fantasmas, em vez de ficar escrevendo sobre espíritos, veja, por exemplo, dizia o editor, veja, por exemplo, Arthur Conan Doyle, que era da mesma época. Conan Doyle é famosíssimo, com seu romance policial, com seus romances policiais. Ele criou Sherlock Holmes, né? E está aí muito famoso. Quem sabe você tente esse gênero policial, esse gênero de suspense. E ele disse, tá bom. Primeiro negou, depois aceitou e disse, tá bom, eu vou fazer, mas da seguinte forma. Eu vou publicar esta obra, que você quer, em 12 capítulos. Em 12 capítulos, um por mês. Mas se porventura eu morrer na metade, ou em algum ponto, por favor, paguem os direitos autorais para minha família. Ela não pode ficar à mercê. Parece que ele estava prevendo, porque ele começou a escrever esta obra e no 6º capítulo ele morreu, desencarnou. Eu vou voltar um pouco atrás, porque a vida de Charles Dickens teve alguns pontos muito interessantes. Ele casou-se com Catherine Hughes,
E a Catherine tinha uma irmã chamada Mary. Catherine era sisuda, era austera, era toda direitinha, né, como a gente diz, e Mary, mais nova, 17 ou 18 anos de idade, Mary era uma alegria personificada. Quando ele casou com Catherine, Mary veio morar junto. E, claro, ele dava atenção para Mary. Era uma verdadeira ligação, não amorosa, mas apaixonada de alma para alma, né? Ele trabalhava com Mary como se fosse assim uma irmã menor dele. Um ano depois de casado, estando na sala, juntamente com Mary, conversando, eis que Mary tem um mal súbito e desencarna na frente dele. Desencarna, sim, sem mais nem menos. E ele fica desesperado e para de escrever. Foi mais uma das ocasiões em que ele parou de escrever. E parando de escrever, não querendo fazer mais nada, entrou em depressão, uma quase depressão, melhor dizendo. Repentinamente lhe aparece à frente, praticamente materializada, Mary. E vem dizer-lhe que, por favor, continue a escrever. Era tão clara, tão perfeita a presença dela, tão material, que ele foi abraçá-la quando a viu. Você aqui, e abraçou o ar. Mais tarde, outra vez, quando seu pai desencarnou, e ele estava acomodado na cama, né, deitado, de repente vê o seu pai sentar-se na cama junto a ele, levanta-se, vai abraçar o pai, e não era o pai. Não era o pai materialmente falando, mas era seu pai, assim como era Mary. Esses episódios, mesmo esses episódios surgidos na vida dele, não modificaram em nada a sua postura contra o Espiritismo. Ele não acreditava, não aceitava. Poderia imaginar tudo, mas não a aceitação desses fenômenos. Voltando lá para o final. A obra que ele tinha que escrever chamou-se O Mistério de Edwin Drood. O Mistério de Edwin Drood. Era um jovem que tinha uma noiva, mais ou menos assim, né? Essa noiva cantava num coral, o regente do coral apaixonou-se também por ela, e apareceu mais um jovem querendo também disputar essa moça, essa jovem bonita, e nesse ínterim, Edwin Drood desaparece, que era o noivo dela. E aí, todo mundo queria saber o que aconteceu com Drood. Quem foi? O que aconteceu? Por quê? Que pena. É como assistir novela, né? Já assiste novela e, de repente, a novela para. Né? O que será que aconteceu? Imagine que uma novela parasse na metade e não tem mais novela. A partir de agora não vamos mais fazer essa novela. Todo mundo ficaria interessado em saber o que vai acontecer. No meu tempo de infância, tinha uns filmes seriados, né, que passavam nos cinemas de bairro, chamado, como é que é? Aqueles filmes, me ajuda, Silvio? Não é do meu tempo, mas você deve saber. Aqueles filmes seriados mesmo, né? Que se passavam, deixa eu ver, hoje a minha memória está ruim, né? Se passavam em Marte, né? Ou então os dois navios iam chegando e ele estava preso no meio, e agora o que vai acontecer? Veja no próximo capítulo, né? E a gente ia para o cinema na semana seguinte para ver o que aconteceu com ele, né? Isso acontecia muitos seriados na nossa época, né? E o Edwin Drood, e agora, o que aconteceu com ele? Quem será? É claro que Charles Dickens já era famoso. A sua literatura já era aceita por milhares e milhares de criaturas em toda a Inglaterra e até fora da Inglaterra. Então, claro,
milhares e milhares de criaturas ficaram sem saber. 1870 isso. 1871, meados do ano 1871, lá nos Estados Unidos da América do Norte, num povoado de pequenas dimensões, no estado de Vermont, um jovem aprendiz de mecânico, e imaginem mecânico naquele tempo, né? Não tinha carro, era carroça. Mecânico de carroça devia consertar a roda de carroça, alguma coisa assim, né? Algum equipamento doméstico. Esse jovem mecânico, chamado Thomas James, curioso por causa dos fenômenos espíritas que estavam acontecendo num certo barracão ali perto da sua casa, resolveu ir ver, assistir também. E claro, à noite não havia iluminação elétrica, apagavam-se as luzes, as velas, né? Os candelabros, a escuridão era total, e a mesa começou a girar. E caiu sobre ele, sobre esse rapaz, Thomas James. E uma vez acendidas as velas, o dirigente da sessão disse: "Você é o médium." Eu não nem quero saber disso, né? Não, você é o médium, a mesa escolheu você. Ninguém sabia que era espírito, em princípio, né? Mas curioso, Thomas James voltou na semana seguinte. E voltando na semana seguinte, obteve uma comunicação, entrou em estado sonambúlico e obteve ele uma comunicação escrita do filho desencarnado de uma senhora que estava presente, que veio exatamente mostrar a continuidade da vida, através dele, que nem acreditava. Passou mais algum tempo, mais alguns meses. Chegou o mês de outubro deste ano, 1871, e ele recebe, numa das noites em que lá esteve, uma comunicação direta desse tal de Charles Dickens, que ele nunca conheceu, nem sabia quem era. E Charles Dickens diz: "Eu preciso acabar meu livro. Você foi escolhido." Passou mais uma semana, 2, 3, sempre com comunicações de Charles Dickens. Marcou-se, enfim, a data de 24 de dezembro de 1871 para que ele começasse o trabalho da psicografia. E ele, naquela noite, de acordo com as orientações dadas diretamente por Charles Dickens, começa a escrever. Nunca tinha lido Charles Dickens, não sabia quem era ele, não conhecia o inglês da Inglaterra, porque ele vivia num povoado interiorano da América do Norte. Não conhecia detalhes dessa obra chamada Edwin Drood, não sabia nem o nome da obra. Mas escreveu. Em 3 meses, ele escreveu 400 páginas manuscritas, 400 páginas manuscritas, e concluiu o livro de Charles Dickens. Foi um fenômeno raríssimo no mundo, porque Charles Dickens utilizava, geralmente, uma multidão de personagens. Houve obras dele em que mais de 300 personagens se entrelaçavam. Mais de 300. Personagens complicados, né? E ele continuou ali. Começou a continuidade da obra exatamente no ponto em que Charlie tinha parado lá na Inglaterra, 1 ano e pouco antes. E a partir de então, seguiu o mesmo roteiro, com os mesmos personagens, introduzindo personagens novos, inclusive, escrevendo no idioma inglês da Inglaterra. E ao terminar a obra, em junho de 1872, entregou-a, por ordem de Dickens, para publicação.
e foi publicada em 1873, completa, mas ninguém aceitou. Nos Estados Unidos da América do Norte já fizeram as mais diversas experiências para concluir essa obra, inclusive peças teatrais. A peça ia até um ponto e abria-se à assistência a possibilidade de criar o final da peça. Criem o final da peça, criem o final da história, criem, façam isso. Filmes foram feitos com mais diversos finais, mas nenhum deles se igualou àquele trabalho feito por Thomas James nos Estados Unidos. Essa obra completa, real, foi publicada no Brasil, O Mistério de Edwin Drood, por uma das editoras não espíritas, mas que traz realmente todo um trabalho de Charles Dickens. A que foi publicada no Brasil por uma editora espírita foi a obra Três Espíritos do Natal. E é na introdução dessa obra, feita pelo tradutor, que nós lemos toda essa história e mais algumas coisas que não mencionamos aqui sobre Charles Dickens. O trabalho que ele realizou, a importância, a repercussão do fato dessa continuidade da obra, tudo isso representa muito para o Espiritismo. E por que nós estamos mencionando também esses aspectos? Porque Charles Dickens tinha uma missão a cumprir e não a fez. O mérito dele era ser uma criatura boa, ter realizado alguns atos, algumas ações benévolas para com as criaturas. As contribuições que ele deu ao hospital, à casa que atendia aquelas mulheres, isto repercutiu na dimensão espiritual. Porque, como diz João, o evangelista João, em sua carta, o amor cobre a multidão dos pecados. Os erros dele, o erro dele foi não aceitar a doutrina, ele que tinha essa incumbência desde o princípio. Ele que deveria ter feito um trabalho intenso de divulgação, como escritor que era, mostrando a veracidade pela quantidade de leitores que possuía, ele deveria ter divulgado a doutrina em todos os seus aspectos, mas não o fez. Como uma prova para ele, como uma prova para a própria doutrina. Ele que jogara muitas vezes páginas psicografadas, dizendo, isto é bobagem, isto é infantilidade. Ele veio pessoalmente mostrar que a psicografia é um fato. Ninguém teve a possibilidade de fazer isso. Essa obra mesmo, O Mistério de Edwin Drood, já foi levada ao cinema, à cinematografia, 4 vezes, em 4 ocasiões, com finais diferentes. Já foi levada ao teatro, como eu mencionei. E as outras obras dele, como esta Canção de Natal, também chamada Três Espíritos do Natal, que é traduzida para o português, esta obra já foi ao cinema e adaptações para a televisão 180 vezes. 180 vezes. Todas conhecem, de alguma forma, ou por desenho animado, ou por apresentação com personagens viventes, ou por história em quadrinhos, ou por outras formas, já foi à televisão das mais diversas vezes. O que ele fez, o que foi feito por Charles Dickens, em companhia desse jovem Thomas James, é algo que já tinha ocorrido com 2 outras pessoas. Elizabeth Warren, que escreveu A Cabana do Pai Tomás. Só que A Cabana do Pai Tomás foi escrita inteira.
não foi apanhada da metade para a frente. Uma amiga de Elizabeth dizendo a ela assim: Elizabeth, você fez um livro maravilhoso. Ela dizia: não fui eu que fiz, foi Deus que escreveu por mim. Porque quando Evangelina, uma das personagens, morreu na obra, eu chorei, eu não queria que ela morresse. A própria escritora. Outra obra feita dessa forma foi O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Da mesma forma, ela escreveu a obra sem ter consciência de que era apenas intérprete do mundo espiritual. No caso de Elizabeth, sim, ela sabia, tanto é que ela disse: foi Deus que escreveu por mim. No caso de Emily Brontë, não. E outros tantos que escreveram dessa forma. Nós anotamos aqui que a psicografia é um fato. Lemos em O Livro dos Espíritos, questão 577. Nem tudo o que o homem faz resulta de uma missão predestinada. Muitas vezes, ele é um instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que considera útil. Por exemplo, os próprios espíritos dizem: um espírito julga que seria bom escrever um livro, que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procura, então, o escritor mais apto a compreender e executar o seu pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro, e o dirige na execução. Assim, esse homem não veio à Terra com a missão de fazer tal livro. Apenas foi intermediário. Assim aconteceu, então, com Elizabeth, também Arrete Stauer, e com Emily Brontë. Ambas essas obras, O Morro dos Ventos Uivantes, A Cabana do Pai Tomás, ficaram conhecidíssimas porque foram cinematografadas e teatralizadas, com grande sucesso de público. No Livro dos Médiuns, capítulo 15, item 179, quando fala dos médiuns mecânicos não é o caso do Thomas James, né? Médium mecânico é aquele que não tem consciência, como você sabe, né? Ele escreve sem a consciência do que está escrevendo. Ele esclarece, o Sr. Allan Kardec esclarece. Quando o espírito atua diretamente sobre a mão do médium, ele lhe dá uma impulsão completamente independente da vontade deste último. Enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer, a mão se move sem interrupção à revelia do médium, parando somente quando o ditado termina. Nesta circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que está escrevendo. Essa inconsciência absoluta é peculiar aos chamados médiuns passivos ou mecânicos. Trata-se de uma faculdade preciosa por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Realmente, a mediunidade psicográfica, que tem sido durante muitos anos uma das formas mais coerentes de se obter uma informação dos espíritos, além daquela mediunidade psicofônica, que é através da voz, essa psicográfica traz informações, às vezes até na assinatura do espírito, que são relevantes. Francisco Cândido Xavier a possuía num elevado grau e reproduzia fielmente não apenas a letra, a escrita do espírito, a assinatura dele, como todas as informações inerentes, peculiares à sua própria vida íntima, como apelidos,
datas de aniversários e etc. As obras de Francisco Cândido Xavier, de modo geral, são obras também de imensa preciosidade. Trazem relatos sinceros. Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e outras criaturas mais, todos trouxeram, evidentemente, justas posições dentro do contexto espiritual. Mas temos aqui, de Chico Xavier, uma das cartas psicografadas por ele e que consta do livro Jovens no Além, apenas para concluirmos a nossa tarefa de hoje. É a 7ª carta escrita pelo jovem Vadi Abraão Filho, que desencarnou com 17 anos também em São Paulo, vítima de um mal súbito, de um infarto, com 17 anos. Ele que tinha uma atividade intensa também no meio cristão, ele que fazia palestras desde os 12 anos de idade, palestras para os jovens para evitar a droga, para evitar que se intoxicassem com essas coisas do mundo moderno, como ele dizia. Ele que tinha uma consciência plena de uma diretriz cristã, repentinamente desencarna. E, é claro, a sua família fica dolorosamente penalizada. O seu pai sofreu tanto que ia todas as tardes ao cemitério e deitava-se sobre a sepultura do filho, dizendo: eu também quero ficar aqui. Teve que ser retirado até com polícia do cemitério, porque ele não queria sair. E outros tantos aspectos. Foram conhecer Chico Xavier. Mas o pai disse, ninguém fala nada. Nós vamos lá, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, vamos lá e, por favor, ninguém fale nada. Foi ele, a esposa, a filha e o genro. 4 pessoas. A filha chama-se Axima. Eram de família de origem muçulmana, né? De origem muçulmana. Então, nomes meio estranhos, né? Vadi Abraão, ela Axima. Pois bem, aquela fila, quando quase 3 horas da manhã, Chico Xavier termina a psicografia de alguns trabalhos, forma-se aquela fila. Quem esteve lá durante a vida física de Chico sabe disso. 500, 600, 700 pessoas. E lá estava a família Abraão, os 4. Chico Xavier começa a atender as pessoas, sim, um a um, cumprimentá-las, como era hábito. Não podia demorar muito tempo, porque se cada uma demorasse 1 minuto, 600 pessoas seriam 600 minutos, ou seja, 10 horas, né? Então, era questão de segundos, né? A pessoa passava. Por isso já tinha alguém para retirar ali a pessoa que estava à frente. Repentinamente, Chico olha para a filha e diz: Axima! Né? Um susto geral. A mãe de Axima e de Vadizinho imediatamente se dirige para Chico e diz: Axima, é minha filha, o que foi? O que foi? Ele diz: calma, Vadi está aqui e, se Deus permitir, amanhã, se vocês vierem, quem sabe ele possa dar notícias. Sem que tivessem falado nada. E a partir realmente do dia seguinte, Vadizinho, como é conhecido, começou a dar notícias. Sua primeira, segunda carta foram mais de saudade da família, falando recomendações ao pai, à mãe, para que não chorassem, não se lastimassem tanto, que ele estava bem. Mas depois ele veio com informações doutrinárias. Dentre todos os jovens do além, esses aqui que eu estou citando no livro Jovens no Além mesmo, era ele o líder
desse movimento todo. E ali, na sua liderança, ele trazia informações básicas, doutrinárias, para todos. Claro, falava com a família, sim, falava com a mãe, com o pai, com o cunhado, advertiu o cunhado por causa da velocidade que ele usava no carro, né? Coisas assim, cuidados que tinha que ter, a irmã, mas o fundamental era a doutrina. E neste ponto, na 7ª carta por ele escrita, há o seguinte trecho que nós retiramos, que é a respeito de psicografia. Devo informar, diz ele, que não é assim tão fácil mover o braço de um médium e começar o papo. Ele é jovem, 17 anos, essa linguagem juvenil é comum, né? Não é tão fácil assim mover o braço de um médium e começar o papo. É muita engrenagem para ser movida, e movida com precisão. Na maioria das circunstâncias, é preciso que a pessoa aqui, o desencarnado, se habitue a construir um braço com tanta exatidão quanto seja possível, construir com as forças de que possa dispor. Um braço fluídico, semi-materialização de recursos em elementos que de mim mesmo não sei classificar. E esse braço artificial deve calçar o outro, que emana do médium, como sendo uma luva. Sem isso, é necessário muito apoio do lado de cá para que o companheiro desenfaixado do corpo físico possa escrever. Depois disso, temos as afinidades e os processos harmônicos da hora. Por processos harmônicos, definimos o ambiente com as suas composições. Se os pensamentos na reunião não estiverem integrados na mesma vibração de confiança, ou se não tivermos pessoas que nos ajudem na sustentação desse clima vibratório, a comunicação, mais ou menos pessoal, é quase impossível. E aí ele volta para o termo juvenil. O negócio não é pegar o fone e discar. É muita complicação que deve ser atendida. Pensamos que em futuro próximo, a cabeça do homem decidirá muito problema desse tipo com a eletrônica. Mas até que isso aconteça, não temos outras vias. Vejam que Badizinho até fala no futuro. E, efetivamente, lendo ou relendo o Livro dos Espíritos, questão 934, encontramos a resposta seguinte. Quando o Sr. Allan Kardec pergunta aos espíritos se a desencarnação de um ente querido não constitui efetivamente um motivo de dor para a família. E os espíritos responderam: é um consolo poderdes comunicar-vos com os vossos amigos, vossos parentes, pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais acessíveis. Isto é escrito em 1857. Por isso Vadizinho escreveu: cremos que no futuro o homem decidirá muito desse problema, resolverá muito desse problema com a eletrônica. Mas até que isso aconteça, não temos outro recurso. Charles Dickens, concluindo agora, efetivamente, Charles Dickens, além de escritor, ele utilizava-se da palavra. Era um excelente comediante e resolveu fazer comentários das suas próprias obras perante o público, em teatros, apresentações teatrais. Ele contava a história, era um monólogo, mas ele contando as histórias
que ele próprio escrevera. Divertia os espectadores, os ouvintes. E após a sua desencarnação, além de utilizar do jovem Thomas James para escrever o livro, mas não encontrando nele os princípios necessários para que ele relatasse, foi encontrar lá na Austrália, na Irlanda, foi encontrar um instrumento adequado para continuar o trabalho dele nos palcos. E esse outro médium psicofônico, no caso, veio contando as histórias de Charles Dickens com a mesma veracidade, com a mesma característica pessoal dele. Conversamos então hoje, irmãos, tomamos o tempo de vocês com essa história de Charles Dickens para mostrar a todos nós que a comunicação com o mundo invisível é tão perfeita quanto nós não imaginamos que seja. É sumamente perfeita em todo sentido. E aqueles que não cumprem a missão que lhes está reservada na dimensão espiritual, na dimensão física, porque todos as temos, sofrerá as consequências. Charles não sofreu pela sua bondade, pelo seu amor. Muita paz a vocês. Muito obrigado pela atenção.